Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Roberto de Souza e eu quero contar uma experiência que eu tive na semana retrasada, agora nesse mês de janeiro. Eu fui dar um treinamento para líderes que estavam terminando uma pós-graduação interna, na Estácio, na Universidade Estácio. Eram professores, gestores, diretores da Estácio. E estavam terminando uma pós-graduação em gestão de pessoas e eu fui fechar essa pós-graduação deles com 2 dias de treinamento de coaching para líderes. E eu tive a grata satisfação de que no primeiro dia, o treinamento foi numa sexta e sábado, no primeiro dia, na sexta-feira, chegou lá o Rogério Melzi, que é o presidente da Estácio, e ele foi para dar uma fala para a equipe, eram 22 pessoas, 22 executivos. Ele foi lá dar uma fala de fechamento, bater um papo com eles, falar um pouco sobre a empresa e ouvir um pouco deles, dúvidas e etc. que eles pudessem ter naquele momento. E olha, eu fiquei muito grato, muito impressionado. Fiquei, eu diria para você, emocionado com a apresentação. Ele ficou conosco durante 1 hora, né? E a primeira lição que ele deu para o pessoal, e a gente estava conversando sobre isso na sala, foi que ele chegou, te ligou, botou o telefone celular dele no silencioso, tal, botou no canto, largou ele ali e se dedicou integralmente 1 hora a conversar com a equipe dele, a tratar do que eles queriam saber, enfim. Isso foi a primeira lição, porque na sala a gente estava falando disso, que os líderes acabam nessa coisa de que está muito ocupado, de que está correndo tal, e aí para falar com uma pessoa, com outro, com um subordinado, e mexendo no telefone, olhando no computador. A questão é o quanto que você está presente naquele momento, o quanto que você realmente está passando a mensagem de que você está preocupado, que você está dedicado, que você está ali presente com aquela pessoa e que ela é importante para você. Então a lição começou aí. E ele falou um pouco sobre o negócio, mas eu queria arredondar para você dizendo assim, ele levou pelo menos 80% da fala dele falando sobre pessoas, sobre desenvolvimento de pessoas. Falando sobre o tempo em que ele está à frente na presidência da Estácio, o que tem acontecido, as escolhas que a Estácio vem tomando. Ele contou para a gente que há 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eles tiveram uma discussão estratégica na empresa que era, bom, o que a gente faz? Ou a gente continua comprando outras universidades ou a gente dá uma parada para arrumar a casa? E ele diz que eles tomaram a feliz decisão de dar uma parada, estavam crescendo muito, deram uma parada para estruturar a empresa, estruturar o negócio para depois poder continuar crescendo, né? E eles estão colhendo frutos disso até hoje. Essa questão que aconteceu com fiéis no ano passado, que cortaram fiéis, isso na verdade quase que não afetou a Estácio, porque a Estácio, o percentual de pessoas que utilizam a fiéis na Estácio é muito pequeno, quer dizer, eles estavam preparados para muito mais. Nunca mais entraram em guerra de preço, enfim, tudo isso ele esclareceu sobre estratégia, mas o principal, e aí veio até uma pergunta de um dos diretores, um dos executivos para ele abordou o tema de que adianta comprar um prédio enorme, bonito para fazer uma universidade, equipar ela com os melhores equipamentos, etc. tal, mas se lá dentro, e ele até usou um termo, money talks, quer dizer, isso o dinheiro manda, o dinheiro resolve isso, compra o prédio, bota lá tal, mas do que adianta se lá dentro não tem uma organização com uma cultura positiva, bem instalada, não tem pessoas bem preparadas para poder tocar isso? Ele falou, gente, a gente precisa de muito tempo para preparar a pessoa, essa vantagem estratégica de ter pessoas preparadas leva um tempo e faz com que os competidores também levem um bom tempo para poder se reorganizar, para poder voltar a tomar mercado, quando a estratégia é pessoas. Acabou de sair fresquinho da Montgomery, uma pesquisa de Harvard, dizendo que em relação a essa coisa da estratégia de marketing, enfim, uma ação de preço, um concorrente leva 60 dias para poder bater ela. Uma estratégia de propaganda, a concorrência consegue derrubar em 1 ano. Uma estratégia de fábrica, quer dizer, de melhoria de processo fabril, leva-se 3 anos para combater. Agora, uma boa estratégia de preparação de pessoas, de ter pessoas certas no lugar certo, preparadas, pessoas potenciais, inteligência trabalhando por trás de tudo, a concorrência leva até 7 anos para poder conseguir
dar a volta nisso, preparar também o seu quadro para poder chegar perto de novo desse seu competidor. Então, a diferença, inclusive apresentada nessa pesquisa, é pessoas, tá certo? E muito me chama a atenção, muito me emociona o Melzio, quer dizer, um executivo com uma responsabilidade tão grande, investir 80% da fala dele falando sobre isso, que esse é o diferencial, quer dizer, por mais que tenha estratégia, por mais que tenha equipamento, que tenha prédio, que tenha material didático, enfim, por trás de tudo isso tem que ter uma boa cultura, uma cultura positiva de empresa, uma cultura positiva e poderosa de inteligência, de preparo das pessoas. Então, eu saio emocionado dessa apresentação do Melzio, a quem eu agradeço. A foto está aqui, que a gente tirou juntos, está aqui no blog, está aqui no artigo. Eu fiz questão de tirar uma foto com ele para poder postar aqui para vocês e agradecer ao Melzio por essa fala, por esse exemplo dele como executivo, como ser humano, à frente de uma companhia tão poderosa, tão grande, né? E uma pessoa tão voltada para pessoas e ao mesmo tempo tão voltado para resultados, tá certo? Eu acho que isso é um exemplo para a gente, é um exemplo, não está mais na moda essa coisa do executivo, do gestor que fala que quer sair correndo, faca na caveira, que o negócio é só resultado. Não está mais na moda isso, acabou essa moda. A moda agora é o executivo, é o gestor, o líder que consegue resultado realmente através das pessoas, respeitando as pessoas, envolvendo, comprometendo, ouvindo, enfim, realmente fazendo parte de uma equipe e se colocando à disposição de servir um time para que esteja cada vez mais preparado, mais estruturado para esse time sim entregar o resultado. Uma outra coisa que o Melzio chamou muita atenção, que é da cultura deles, é a questão da cabeça de ser dono, funcionar como se fosse um dono. E ninguém funciona como um dono, como muitos donos querem, como muitos executivos querem. Ninguém funciona como um dono se você realmente não tem delegação, não recebe atenção, não recebe significância, não recebe desafio e não percebe pessoas acima delas que realmente acredite no potencial delas e não acredite que elas consigam entregar um resultado. Está aí uma grande lição, um grande aprendizado. Obrigado, Melzio, de coração. Que isso seja um exemplo para a sua equipe, que isso seja um exemplo para o mercado, que seja realmente um novo paradigma, uma nova crença instalada no mercado executivo, nas companhias. Tá bom? Um grande abraço. Tudo de bom, estou aqui torcendo por cada vez mais sucesso. Se você quiser deixar um comentário sobre esse vídeo, sobre esse artigo, faz o favor, faz isso, deixa. Quiser encaminhar para alguém, encaminhe. Quanto mais a gente espalhar, enfim, disseminar boas práticas, bons comportamentos de líderes, melhores serão os líderes, melhores as empresas, melhores os nossos relacionamentos com as pessoas, com a nossa família e com o mundo. Tá bom? Um grande abraço para você. Nos vemos no próximo artigo. Um abraço.